Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero abordar a questão do abandono de posto por parte do militar. Abandono de posto é sinônimo de afastamento de posto. As condutas são idênticas, as consequências são as mesmas. O crime de abandono de posto, ele vem previsto no capítulo 3, que é do abandono de posto ou de outros crimes em serviço, do título 3, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, do livro 1, dos crimes militares em tempo de paz, do Código Penal Militar. Determina o artigo 195 do Código Penal Militar: abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. A objetividade jurídica deste crime, o que é o interesse que é tutelado pela norma penal militar, é o serviço militar, o dever militar. Esse crime, ele pode ser classificado como um crime propriamente militar, com supedâneo na classificação do artigo 9º, inciso 1 do Código Penal Militar, somente podendo ser praticado por militares. Aqui os militares são tanto os policiais militares, quanto os bombeiros militares e quanto os membros das Forças Armadas. Se o civil praticar esta conduta, ela será atípica. É um crime de mão própria, ou seja, não admite coautoria. O núcleo do tipo somente pode ser praticado por militar. É um crime de mera conduta, ele não possui resultado. A conduta do agente em abandonar o posto ou o local de serviço por si só já configura crime, independentemente da produção do resultado. É um crime doloso. Este abandono, ele tem que ser intencional. O agente tem que ter a vontade de violar o serviço e o seu próprio dever funcional. O tipo não prevê a modalidade culposa. É unissubsistente, ele é formado por um só ato. Eu não posso fracionar os atos e por isso ele não admite tentativa. Ou o militar abandona o posto e o crime estará consumado, ou ele não o faz e será um indiferente penal. A competência para o julgamento, se for envolver os militares dos estados, é da Justiça Militar Estadual, e se envolver os membros das Forças Armadas, é da Justiça Militar da União. Portanto, conforme acabamos de verificar, o abandono de posto é um crime militar. Mas e se afastar do posto? É a mesma conduta? A resposta é negativa. O afastamento do posto por parte do militar é previsto como uma transgressão disciplinar, inclusive em todos os regulamentos disciplinares das Forças Armadas e da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, que é onde está sendo gravado esse vídeo. Se o militar abandonar o posto, ele estará incorrendo em crime militar e sua conduta será apurada na esfera penal e administrativa de forma acumulada, justamente pelo princípio da independência de instâncias. Não podemos falar numa dupla responsabilidade, violando assim o princípio do non bis in idem. Pelo mesmo fato, o militar responde tanto na esfera administrativa, quanto civil, quanto penal. Agora, se ele se afastar do posto, ele estará incorrendo numa transgressão disciplinar e a sua conduta será apurada somente na esfera administrativa, sendo, nesse caso, o afastamento do posto um indiferente penal. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001, prevê no seu artigo 13, itens 74 e 77, estas condutas. No item 74 é estabelecido abandonar serviço para o qual tenha sido designado ou recusar-se a executá-lo de forma determinada. E no item 77, afastar-se quando em atividade policial militar com veículo automotor, aeronave, embarcação ou a pé da área em que deveria permanecer ou não cumprir o roteiro de patrulhamento pré-determinado. Ambas as transgressões disciplinares do item 74 e 77 são transgressões disciplinares de natureza grave, o que autoriza, em tese, a aplicação da penalidade de demissão ou expulsão do militar das fileiras militares. A linha entre o abandono e o afastamento, ela é muito tênue. O que se verifica na prática
é que determinado julgador, se ele for um pouco mais rigoroso, ele vai aplicar a esta conduta um abandono, sendo assim um crime. E um outro julgador que for um pouco mais flexível, a mesma conduta, ele pode entender que é um afastamento, resolvendo a questão na seara administrativa por ser uma transgressão disciplinar. Inclusive, o próprio RDPM, ele trata como expressões sinônimas, tanto abandonar quanto se afastar. Inclusive, determina que ambas são transgressões disciplinares de natureza grave. A doutrina, visando dirimir essas questões e auxiliar os julgadores, ela costuma apontar um critério que irá diferenciar quando o militar está abandonando e quando ele está se afastando do posto. Se o militar ele abandona o posto, mas ele permanece por perto, mantendo de alguma forma uma vigilância inequívoca sobre o posto que está sob sua responsabilidade, podendo intervir prontamente se assim for necessário, essa conduta será penalmente atípica, sendo caracterizada como um afastamento e não como um abandono de posto. Esse também é o critério utilizado pela jurisprudência, que defende que a manutenção da vigilância do posto por parte do militar é um critério hábil para ser utilizado para afastar a incidência do crime. Portanto, se o militar abandonar o posto, mas ele ficar numa posição que lhe permita intervir satisfatoriamente, se necessário for, a sua conduta será considerada como transgressão disciplinar, não importando o nome que se dê, seja de abandono ou seja de afastamento. Com relação aos outros regulamentos disciplinares das Forças Armadas, as 3 forças prevê essa conduta como transgressão disciplinar. O Regulamento Disciplinar do Exército, o R4, que é o decreto 4346 de 2002, no seu item 28 do anexo 1, estabelece ausentar-se sem a devida autorização da sede da organização militar onde serve, do local do serviço ou de qualquer outro em que deva encontrar-se por força de disposição legal ou ordem. O Regulamento Disciplinar da Marinha, que é o decreto 88545 de 83, no artigo 7º, item 53, prevê ausentar-se sem a devida autorização da organização militar onde deva permanecer. E, finalmente, o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, que é o decreto 76322 de 75, traz essa previsão legal no seu artigo 10, item 19, que abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do crime de abandono de posto e da transgressão disciplinar de afastamento de posto. Desejo a todos bons estudos.